Olá, meu amigo, minha amiga. Graça e paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Esse aqui é o nosso canal Degustação Teológica. O assunto hoje é muito relevante, porque, como pastor evangélico, como um pensador cristão, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas questões ligadas à situação atual do nosso país. Eu falo em relação aos acontecimentos recentes sobre essa briga, essa discussão, essa quase que uma queda de braço entre Brasil e Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump está aplicando multas contra o Brasil e, inclusive, sancionou aí o ministro Alexandre de Moraes, do STF. E eu quero falar um pouco dessa questão política nossa, do atual governo, mas eu não quero que você, em primeiro lugar, fique chateado comigo. Se você tiver um posicionamento talvez contrário ao meu, eu não quero que você fique magoado. Eu não quero que você fique entristecido. Mas eu quero falar verdades aqui para você, para que você abra os teus olhos enquanto há tempo. Eu peço, por favor, gentilmente, veja esse vídeo até o final e tente ser, ou pelo menos fazer uma autocrítica e uma análise, tenta fazer uma análise imparcial dos fatos. Eu acredito que ainda possa haver bom senso no ser humano. Não perfeição. Perfeição nem eu, nem você, nem nenhum ser humano. Mas acho que caráter, bom senso, honestidade, eu acho que senso de justiça, eu acho que essas coisas precisam haver. Então eu peço que você veja o vídeo até o final. Alguém vai falar, pô, pastor, mas não é um canal de teologia. A nossa teologia, queridos, ela deve ser não só para ficarmos estudando os textos e entendendo o que eles quiseram dizer ontem, mas a nossa teologia é para a gente estudar a Bíblia e também entender o que ela quer dizer hoje. E a Bíblia diz que Deus é justo, aplica a justiça, e nós devemos, através da nossa palavra, dizer aos homens que a justiça de Deus virá. E para eu falar que a justiça de Deus virá, eu preciso apontar o erro, ou pelo menos anunciar a eles, que eles parem e observem os seus próprios erros. A justiça de Deus não falhará. A própria Bíblia também trata dessas questões, lógico, lá no seu tempo, mas como um texto que é vivo e fala a nós hoje, também nos leva a refletirmos sobre a nossa condição atual. E aí está a nossa teologia. Jesus disse, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. É lógico que a gente espera, acima de tudo, em Deus, mas é nos dado, sim, a incumbência de falarmos, de proclamarmos o Evangelho e chamarmos os homens ao arrependimento. E eu acredito que isso é também uma análise para que todos se arrependam, não apenas aqueles que estão lá no governo, mas também aqueles que os apoiam. Tem gente aqui embaixo que é cidadão, trabalhador, que precisa se arrepender. Se arrepender, sim, de atitudes que têm trazido dano ao próximo e a si mesmo. Faça uma análise, fica no vídeo até o final e ajude a compartilhar esta mensagem. Bom, é bem assim. Hoje, dia 30 de julho de 2025, recebemos a notícia, né, de que o Xandão, né, o Alexandre de Moraes, foi sancionado. Os Estados Unidos, né, o presidente Donald Trump,
ordenou, né, que fosse aplicada uma lei dura e ele não vai ter acesso a nada, né, que possa facilitar suas compras, enfim, cartões de crédito, alguns tipos de investimento, fora que ele não pode estar indo aos Estados Unidos para mais nada, para fazer mais nada. E então assim vai ficar difícil a vida dele, porque o dólar, né, está em quase tudo. E as instituições americanas, elas estão em quase tudo, né, principalmente no Ocidente, inclusive parlamentares da Europa, né, também exigem, né, que multas sejam aplicadas àqueles que descumprirem, né, o que determina essa lei, e ninguém quer se queimar por conta do Xandão. Ninguém vai querer se queimar, né? Bom, mas não é só ele não, né? Estão dizendo aí que tem mais alguns ministros do STF, alguns togados que estão, na mira do STF. Parece que a filha do Barroso também teve que sair dos Estados Unidos, né? Teve que voltar aqui para o Brasil, é o que está aparecendo aí nas redes. Aí eu vejo um monte de gente dizendo, nós somos soberanos. O Brasil é soberano em que sentido? Deixa eu dizer uma coisa. Eu sei que nós deveríamos estar todos unidos como brasileiros. E eu sei também que os Estados Unidos é um grande império, né? Império político, bélico, uma potência militar também, e uma potência econômica. E eu sei que os Estados Unidos ele se mete em um monte de coisa e ele lucra com isso também. Eu sei que os Estados Unidos sempre usou de estratégia para manter sua moeda forte, que é o dólar, e manter-se como uma potência sobre todo mundo. Acho que talvez o país mais forte do planeta. E isso não é de agora, isso faz tempo. Eu não quero entrar nesse detalhe porque eu tenho críticas a isso também. Existem teorias e até estudos, né, que apontam que alguns líderes americanos chegaram até mesmo a promover certas guerras, a permitir certas guerras para vender armas, ou até para fazer intervenções que lhe interessavam em busca de lucro e coisa. Eu não duvido disso. É o jogo político, o jogo econômico do mundo. Mas eu quero chamar a atenção pelo que está acontecendo no nosso país. Independentemente do que os Estados Unidos façam, ainda assim é um país democrático. Muito diferente das ditaduras que o Lula, e não só o Lula está alinhado, pessoal, presta atenção. O Lula está alinhado à maioria dos ministros do STF. Tá entendendo? Barroso, Alexandre de Moraes, quem é o outro ministro? Esse Flávio Dino. O Flávio Dino não era nem para ser indicado, meu amigo. Esse camarada é político. Esse cara é comunista declarado. Dá uma olhada nesse vídeo. Mas eu acho que a Suprema Corte tem que ser escolhida por competência, por currículo e não por amizade. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Você entende? Você que está aí, mesmo você que for de esquerda, você entende a situação? Se você acha que não vale tudo para os Estados Unidos assim, fazer o que quer, legal. Então também não vale tudo para vocês permitirem que as pessoas não respeitem a moral, as leis neste país. Quando vocês falam sobre democracia, estamos defendendo a democracia, deve ser aquela democracia do Maduro, né? Que ele diz que lá existe uma democracia. Aliás, a China, que censura os chineses, que não tem uma liberdade, a religião lá não é livre. A China não é um país livre, é um país capitalista, mas não livre. Tem uma ditadura ali, tá? A China, que o Lula vive elogiando, o pessoal da esquerda vive elogiando.
talvez seja o sonho de muitos esquerdistas, talvez mais radicais, se alinhar, se igualar à China. Talvez a Cuba, né? Difícil ver esquerdistas colocar em camisa de Che Guevara, de Fidel Castro, como se fossem heróis, que deixaram Cuba e seu povo na miséria. E lembre-se, viu? Os líderes comem bem, se vestem bem e o povo fica na miséria. Essa é a realidade da América Latina. Se os líderes comessem mal igual o povo, se eles andassem mal das pernas igual o povo, eu poderia dizer, não, ali tem uma ideologia, cara. Os caras acreditam no que pregam. Mas não é assim que funciona. O governo anda de carro, se veste bem, come bem, vive bem, mora bem, viaja. Ele, todos os governantes, seus filhos, seus amigos dos amigos, os militares, porque são comprados, eles têm que receber bem para não se revoltar contra o ditador, né? Então eles são bem pagos para ficar aliados ao governo. O judiciário também, é isso que o Maduro fez com a Venezuela, por exemplo. Todos os ditadores agem igual. E o Lula não faz diferente. Tá? Compra parlamentares com emendas, está alinhado ao STF, num projeto que eles têm de tornar o Brasil uma espécie de refém deles mesmos, tá? E usando sempre aquele nome democracia, como a China usa. A China diz que é um país democrático. A Venezuela diz que é um país democrático. O Maduro insiste em dizer que existe democracia lá. Mais um dia aqui em Cuba, passando raiva aqui nesse país, viajantes. Vocês não têm noção do que é isso aqui, tá? Não tem internet praticamente, não existe, tá? Falta luz todos os dias, tá? 4, 5, 6 horas sem energia, porque o governo corta a energia do povo aqui. Tá, gente? Eu tô no centro de Havana. Olha isso aqui, viajantes. Isso aqui é pior que uma favela no Brasil, tá? O povo tá morrendo de fome aqui, tá? Conversei com algumas pessoas, o servidor público aqui ganha $30 por mês, viajante. Isso dá $360 por ano. Eles não conseguem sair aqui de Cuba, tá? O povo tá morrendo de fome. Esse país é uma desgraça, viajantes. E ainda tem gente aí no Brasil que fala que é comunista, que ama o comunismo. Vocês não têm noção do que é um país comunismo. Isso aqui é um lixo, viajantes, tá? Eu não recomendo ninguém vir. Eu sou um influenciador de viagem, eu tô aqui pra gravar e mostrar pra vocês a realidade. Quando eu desembarquei aqui em Cuba, na entrevista, que eles perguntaram o que eu fazia, eu falei que eu era influenciador de viagem. Eles falaram pra mim, cuidado, você não pode filmar as coisas na rua, porque senão você pode ser preso. Isso mesmo, viajantes. Falaram que eu não poderia filmar essas coisas. Isso aqui, ó, viajantes, você não tem noção, é lixo na rua toda, um fedor que você não tem noção. Eu tô no centro, isso aqui é uma parte turística aqui de Havana. Então falaram que eu poderia ser preso. Outro detalhe, eu fiquei 1 hora preso no aeroporto, viajantes, porque eu estou trazendo dois PlayStation 5, estou levando pro meu sobrinho no Brasil, tá, presente, e eles queriam me taxar, porque acharam que eu tava importando para vender aqui no país. A Aline tava trazendo uma Bíblia, ela sempre viaja com a Bíblia, levaram ela para uma sala, abriram a mala dela, fizeram ela folhear a Bíblia toda, até os rascunhos que ela faz na Bíblia, perguntaram o que era, porque você não pode trazer livros para Cuba. Enfim, sejam bem-vindos a Cuba. Te dizer que o Brasil está indo para esse caminho. Então, você, antes de falar que o Brasil é soberano, fora Trump, não que eu concorde com as intervenções dos Estados Unidos em tudo, mas aqui pra gente a situação é crítica. Se não houver alguém que pare o Lula, que pare o Alexandre de Moraes, o Barroso, veja, nós estamos perdidos. Esses caras têm censurado, eles têm atropelado a Constituição, dado uma interpretação particular sobre a Constituição. São criticados por diversos juristas importantes do Brasil. O Alexandre de Moraes diz que está sendo perseguido, mas aí ele mesmo faz acusação contra quem ele diz que o persegue. Ele faz a acusação, ele é o relator e é ele que julga. Ele também é o juiz, o executor da pena. Como que isso é possível? Gente, pelo amor de Deus, isso acontece direto. Se tiver algum esquerdista assistindo esse vídeo, sai da sua bolha. Enxergue a realidade em sua volta, pelo amor de Deus. Para de ver o jornal do comunista. Para de ver aí o jornal do socialismo. Vai ver as notícias nos diversos meios de comunicação e veja o que estão dizendo. Fora a Globo, né? Porque a Globo é outra comprada. A Globo faz parte do governo. Bom, mas é isso que eu queria dizer, tá? A gente chegou a esse nível por culpa do Lula, do Alexandre de Moraes, que persegue, olha quantas pessoas estão foragidas do Brasil, por crime de opinião. Nunca roubaram um banco, nunca explodiram uma bomba, nunca falaram nada em relação a discurso de ódio. Certo? Com discurso de ódio. Só falaram a verdade. E por isso foram perseguidos, ameaçados. Tá? Temos jornalistas com prisão decretada, como foragidos da justiça. Um monte de gente fora do país que teve que escapar daqui
porque aqui ia dar ruim, se continuasse aqui ia sofrer muitas retaliações. Eles querem regular as mídias justamente para que tudo que for dito contra eles seja banido da internet. Assim, eles sabem que o grande perigo hoje são as redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp e outras aí que eles tentaram parar e não deu certo. Mas eles insistem nisso, tá? Intimações, eu conheço um monte de gente, até um padre, lembra? Padre Zé Eduardo foi chamado, intimado para prestar depoimentos. Pastores chamados porque fizeram uma crítica estranha lá no... Segundo eles, né, foi uma crítica suspeita. Isso é ditadura. Quando você não está alinhado a nenhum tipo de partido, mas você começa a falar da tua opinião, critica um governo, critica um ministro da justiça, e ele se acha intocável e manda te investigar, chama você para depor, meu amigo, ou então manda derrubar seu canal, censurar sua fala. Meu amigo, isso já é uma ditadura. Isso é uma ditadura. Nós temos que ter a liberdade de falar, de nos manifestar. Foi isso que a esquerda sempre lutou para ter. A esquerda, que hoje está querendo silenciar os críticos do Lula, silenciar os críticos do STF, essa esquerda que sempre defendeu o direito de protestar. Agora, vamos lá. Olha como a gente está vivendo as coisas absurdas. Dizem que o pessoalzinho de 8 de janeiro, os coitados que pegaram penas absurdas, 8 já morreram, tá? 8 morreram, 8 manifestantes morreram, não esqueça. Sob custódia do Estado, tá? Responsabilidade do Estado, que vai ter que indenizar as famílias desse pessoal. Mas não paga, viu, a perda de uma pessoa, viu? Você já viu dar golpe com velhos, com idosos, cheio de veinha, com bíblia na mão? Rapaz, é impressionante. Olha essa senhora aí, ó, de 74 anos, pegou vários anos de cadeia. E ela teve que pagar, entre tantas coisas, né, que ela vai poder cumprir, se eu não me engano, com tornozeleira eletrônica, como se fosse uma bandida. Olha isso. Vai ter que... 74 anos, mas os caras são cruéis, cara. Podia ser vó do Xandão, cara. O cara é cruel. Entendeu? A mulher vai ter que ficar aí, ó, com 74 anos de idade, tornozeleira eletrônica, em cárcere na sua casa. Vai ter que pagar também 30 milhões de indenização pelo vandalismo. Gente, uma senhora de 74 anos, pessoal, é de brincadeira um negócio desse. Você entendeu? Essa é a justiça brasileira. E o que mais chama atenção é um monte de gente sem coração e sem cérebro. Dizendo, é isso mesmo, sem anistia, que absurdo. Quebrou, tem que pagar mesmo. Eles não estão nem aí, os caras não têm noção do que eles estão falando. Vale tudo? Então, vale parabéns ao Donald Trump. Que lasque com as contas. Eu não sou rico mesmo, pra mim não vai afetar nada. Que lasque vocês todos aí, ó. Tá entendendo? 50% vem um tarifaço que vem a 100%. Vocês querem virar uma Cuba? Vamos virar uma Cuba logo. E aí eu vou achar ótimo para meus amigos de esquerda. Quando ver vocês comendo lixo, na lata de lixo. Vai ser ótimo, vai ser lindo. Com países de ditadura não se negocia. Se pune. Se eu fosse Trump, eu faria a mesma coisa. Com países onde a ditadura é colocada, você pune. Essas pessoas estão presas. Olha essa velhinha de 74 anos, do que ela foi acusada. Olha isso. Gente, dá uma olhada. Pessoal, tem uma das partes aí que ela é acusada de... Tem várias acusações que junto, somando tudo, vai dar aí mais de 14 anos de prisão. Certo? E uma delas é a acusação de participar de quadrilha armada, de milícia armada, guerrilha armada, sei lá. Aonde essa senhora pode ser enquadrada num negócio desse? Armada do quê? Qual manifestante foi pego com arma? Foram apreendidos alguns 38, revólveres calibre 38, bazuca, granada, nada. Tinha gente lá vendendo, meu Deus do céu, tinha gente vendendo pipoca, tinha uma senhora com bíblia na mão, idosos, gente golpistas, terroristas, gente sem um estilingue na mão. Ah, dá licença. Isso aí, sabe essa imagem do burrinho aí, ó? Ou os caras são isso mesmo, uns burros, ou vocês são do mal, cara. Vocês são do mal, cara. Não tem explicação. Dá uma pena lá de 2, 3 anos, com tornozeleira eletrônica em casa e aplicação de alguns serviços comunitários no bairro, porque invadiu o prédio, né, da justiça lá em Brasília no dia 8. Ok, acho que é justo, porque a gente não aconselha ninguém a invadir nada. Nós não somos vândalos, o cristão não é vândalo, pessoas conservadoras não são vândalos. Agora, ser enquadrado como terrorista, golpista, aí não dá, pessoal. Aí tá de zoeira. Isso aí é injusto. O ministro da Justiça, todos eles,
principalmente dando destaque para Carmen Lúcia, Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e também o Flávio Dino. Pelo menos esses daí tinham que ser banidos do STF. Vocês estragam a instituição. Vocês apodrecem, envergonham a justiça brasileira. E aí eu vou dizer outra coisa. Essa mãe aí, ó, lembra a Débora, a cabeleireira, mãe de 2 filhos, que escreveu na estátua com batom, foi decretado 14 anos de cadeia. Isso aí é um absurdo sem tamanho. Tá entendendo? E aí eu quero perguntar pro Dino, aí Dinão, Flávio Dino, Togado, aonde estão as câmeras? Meu, das 180 câmeras que tinham lá para filmar, que é câmera de segurança, isso aí não pode ficar desabilitado. Flávio Dino disse que só tinham 4 funcionando. As outras, olha a notícia aí, as outras, um prestador de serviço apagou ou perdeu as imagens. Tá licença. Você também, tá vendo a figurinha do burrinho aí? Se você acreditar nessa história, você é esse burrinho aí, que faz o L. Agora, se você não acredita nessa história, mesmo assim você fala que tá tudo certo, e se não é do Lula, tem que ir pra cadeia mesmo, tem que se lascar mesmo, então você é mau caráter, você é uma pessoa do mal. Você tem um discurso de ódio. Porque o que se está dizendo é que uma turma estranha, infiltrada, entraram lá e quebraram tudo antes da galera do bem entrar. A galera que estava lá, não para quebrar, mas sim para se manifestar. E foram, sim, errados em entrar. Não deviam, foi uma armadilha terrível. Não deveriam ter entrado, beleza? Mas entraram lá no local e estava tudo preparado, vocês não perceberam? O exército estava pronto para levar eles para a Polícia Federal, todos lá ficaram presos depois disso. Só que as imagens sumiram. As imagens sumiram. Você acha que é coincidência as imagens sumirem? Cara, sumiu porque eles precisavam apagar a prova. Se essas imagens estivessem lá, eles não iam ter como condenar essas pessoas. E dá até pra ver, pô. Uma senhora de 74 anos sendo condenada. Você vê que é pura viagem. Então, assim, pessoal, só queria dizer isso pra vocês, tá? O STF tá tudo junto aí, cara. O Barroso, pelo menos. Lembra que ele falou? Nós vencemos o bolsonarismo. Cara, que isso? O STF tem lado agora? Ele tem um lado? Ele é político agora? O Zanin não era nem para ter sido indicado. Ele foi advogado do Lula, cara. Ele não podia ter sido indicado. É imoral. Não é ilegal, mas é indecente. É imoral. O Flávio Dino, vocês viram no vídeo agora há pouco. O cara tinha relações políticas, é comunista. O Lula chama ele de companheiro. Tá entendendo? E fala, ainda bem que temos um comunista agora no STF. Ó, pra que você tem um comunista no STF? Para apoiar a censura, a ditadura. É isso aí que o comunista faz. Historicamente é isso. Me mostra um comunista que se diz comunista, que implantou uma espécie de comunismo, ou pelo menos um processo de socialismo, que não terminou em ditadura. Me mostra. Todo mundo sabe que é verdade, todo mundo sabe que todo país que tentou aplicar um socialismo, comunismo, seja na desgraceira que for nesse sentido, deu ruim. Olha a América Latina aqui, quanto tempo sofrendo na mão de ditadores. Olha lá o Ortega perseguindo gente. Cara, é Nicarágua, é Venezuela, é Cuba. Tá entendendo? Agora aqui o Brasil, fora as ligações de narco-estado, que é o crime organizado em parceria com o Estado. Meu Deus do céu. E o Brasil tá o quê? Indo para esse caminho aí? Pessoal, acordem. A democracia não é relativa. Ou ela é, ou ela não é. Esses caras estão sofrendo isso porque são ditadores. São ditadores. Esquece, os Estados Unidos, isso pode ser, mas é um assunto para outra hora. O que estamos vivendo agora é assim, os caras estão sofrendo essas sanções porque são ditadores. E o Brasil vai sofrer sanções, nós vamos... Aliás, talvez seja até um plano do Lula, que ele quer mesmo que o país vire um comunismo. Eu fico pensando no plano deles para se alinhar com a China, se alinhar com a Rússia, tá entendendo? Lembra a história do BRICS aí? O Lula falando contra o dólar. E aí eu acho que a ideia é essa mesmo, fazer igual o Fidel. A gente pode perder tudo, mas a gente faz um outro tipo de comércio e aí a gente põe a ditadura que a gente quiser aqui. Os Estados Unidos não vai poder fazer nada. A gente mete aqui, rompe com... A gente faz novas amizades, amizades com o Irã, né? Que tem homem-bomba, que financia Hamas, né? Essa é a parceria que o Lula quer fazer. Aí se isola da Europa, se isola dos países democráticos e se alinha aos países de ditadura. Que lindo, né? E é bem estranho, né? Porque esse discurso é anti-esquerda, não é? A esquerda não fala tanto democracia, democracia, e se alinha a ditaduras. Ó, se liga, tá? É bom a gente dizer fora Xandão, fora Barroso, fora Lula. Tirar esse pessoal do poder.